noite. No programa desta sexta-feira, a gente conversa com Gustavo Coelho, secretário de Infraestrutura do RN. Vem falar sobre a segunda etapa do Programa Estadual de Recuperação de Estradas. E mais, posse de nova secretária é marcada pela presença de prefeitos e vereadores da região. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha, você que nos assiste a partir aqui de Mossoró, a sede do Grupo TCM, e você aí nas várias cidades que possuem os serviços da TCM, daqui até a capital. Muita gente acompanha sempre aqui o nosso trabalho e hoje a gente fala sobre infraestrutura. Ontem a gente trouxe a informação da assinatura de mais uma etapa do Programa de Recuperação de Estradas aqui do Rio Grande do Norte. O secretário responsável também por estas obras, Gustavo Coelho, vai trazer informações aqui para a gente, tá bom? Então continue conosco aqui. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta aqui a fazer ao nosso entrevistado de hoje? Envie aí a sua mensagem através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 988028941. Lá no nosso Instagram você fica sempre sabendo quem que vai ser o nosso entrevistado ou entrevistada. Segue lá, tá bem pertinho de chegar, acho que a 3.000 seguidores. Eu vou até conferir aqui se já chegou aos 3.000 seguidores, porque se você não estiver seguindo ainda, clica lá para você seguir. 2.998 seguidores. Então clica lá, falta só 2 para atingir aí a marca dos 3.000 seguidores e aí a gente crescer também lá no nosso Instagram, tá bom? Clica lá, segue o nosso Cenário Político no Insta. Bem, vamos trazer informação. 3.000? Ótimo. Já chegou aí mais 2 seguidores? Olha aí, viu? 3.001, maravilha. Que programa de audiência, viu? É só falar aqui que a galera já curte e compartilha. Segue lá, @Cenário Político TCM. Bem, vamos trazer informação. A nova secretária de Assistência Social de Mossoró tomou posse nesta sexta-feira. Shirley Targino é ex-prefeita de Messias Targino e a posse foi recheada de lideranças políticas. Acompanhe. A posse da nova secretária de Assistência Social, Cidadania e Juventude de Mossoró aconteceu nesta sexta-feira no Palácio da Resistência e contou com a participação de diversas autoridades, como prefeitos da região. Shirley Targino assume a pasta no lugar de Etevaldo Almeida. A nossa chegada de Shirley, justamente pela posse dela aqui, extremamente prestigiada por prefeitos, vereadores, secretários, deputados, lideranças políticas do Rio Grande do Norte, mostra que, de fato, ela é uma pessoa extremamente preparada do ponto de vista técnico, alguém que já foi prefeita, secretária, conhece o serviço público, por dentro do serviço público, então é uma pessoa que é reconhecida por esse preparo. E do ponto de vista político, agrega muito porque é a sensibilidade política. Nós precisamos de pessoas que estejam ocupando os espaços de poder, os espaços de decisão, pessoas que tenham a capacidade de entender o que o cidadão está precisando, pessoas que tenham a capacidade de entender as relações que estão acontecendo para que aquele cidadão consiga melhorar de vida. Então, Shirley tem essa sensibilidade. Shirley tem experiência em administração pública. Foi prefeita do município de Messias Targino em 4 mandatos, é presidente do PP Mulher no estado e é casada com o deputado federal João Maia. Na posse, a secretária falou sobre os planos para a pasta. Vamos ter uma semana de transição. O secretário Etevaldo já falou, nós vamos passar a próxima semana todinha, conhecendo todas as unidades, conhecendo tudo da Secretaria de Assistência Social, para depois a gente começar no pontapé do dia a dia. Shirley Targino é a segunda titular a assumir a assistência social nesse segundo mandato do prefeito Alisson Bezerra. Etevaldo Almeida havia assumido a secretaria em janeiro. Também já passaram pela assistência social outros nomes como Tiago Marques, Janaína Holanda e Erison Natécio. A transição no secretariado acontece na próxima semana. Apesar de deixar a pasta de assistência, Etevaldo Almeida segue integrando a gestão municipal, agora como secretário adjunto de governo. Etevaldo já foi secretário de Cultura por 2 anos,
esteve agora nesse último ano como secretário de Assistência Social, inclusive nos ajudou a implantar o concurso público da assistência social, e agora vai assumir a função de secretário adjunto aqui no governo, aqui no gabinete, né? Vai somar com o Rodrigo Forte, e eu já passei para ele algumas missões que eu considero estratégicas de interlocução com os secretários, com as secretarias e com a sociedade. Então, pela experiência dele que ele teve como secretário, está pronto também, preparado para assumir essa missão aqui dentro do governo e poder estar atendendo de fato as demandas que nós vamos apresentar a ele. E para você que acompanhou as redes sociais aí do prefeito, da própria secretária Shirley, você viu várias fotos e os stories lá com a presença de prefeitos da região. Eu estou aqui com alguns municípios, olha, prestigiaram o evento os prefeitos de Apudi, Alto do Rodrigues, o Marizal, Messias Targino, Afonso Bezerra, Paraú, Sítio Novo, Tenente Laurentino Cruz e Campo Grande, além de vice-prefeitos, ex-prefeitos e vereadores aqui de Mossoró, como você viu aí na reportagem, e também da região. Então, a facilidade tanto a Shirley tem quanto o João Maia tem de agregar políticos aqui do interior fez com que essa posse também fosse bastante prestigiada. Se eu não estou enganado, né, se minha memória não me falha, acredito que esta é a primeira vez que uma ex-prefeita, né, de municípios aqui da região assume uma secretaria aqui em Mossoró. Então, a gente deseja sucesso aí para a nova secretária. Próxima semana já está certo, Shirley Targino virá aqui ao nosso cenário político. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com o secretário Gustavo Coelho, que é responsável pela infraestrutura do estado do Rio Grande do Norte. Vamos falar sobre a segunda etapa do programa de recuperação de rodovias. A governadora Fátima Bezerra anunciou a recuperação de mais 664,8 quilômetros de estradas que serão recuperadas aqui no estado. Secretário Gustavo, desde já, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco, participa online, direto lá da capital, e o questionamento, né? Quando é que essas estradas serão recuperadas? Boa noite. Boa noite, Volúvel, boa noite a todos que nos assistem. Foi realmente um momento muito interessante aqui para o governo do estado, em razão de que vem exatamente em continuação à primeira etapa que fizemos do programa de recuperação de rodovias. Certamente que é um trabalho muito intenso de todas as equipes da Secretaria da Infraestrutura, do DR, do Departamento de Estradas de Rodagem, em conjunto com o PGE, IDEMA, Control, e de fato realmente conseguimos chegar aí a esse quantitativo de rodovias a serem recuperadas, tal como fizemos na primeira etapa, ou seja, fazendo a recuperação dos trechos críticos, fazendo aí a recuperação de base, subbase, todo o revestimento da pista, sinalização, então de fato fazendo com que a gente possa ter segurança no investimento que está sendo feito. Então, somando-se aí todos esses investimentos, já chegamos a um percentual bem interessante de rodovias a serem recuperadas. Objetivamente, respondendo à sua pergunta, nós estamos dando partida ao processo licitatório para a contratação das empresas. São 6 licitações, na verdade, são 6 processos licitatórios, que, na verdade, responderão por 6 contratos, e com isso a gente terá aí 6 obras sendo executadas simultaneamente. Então, em média, uma concorrência eletrônica, como é no caso, nós teremos aí algo em torno de 60 a 70 dias de licitação, é a nossa expectativa, para que possamos, na verdade, ter início aí, muito provavelmente, por volta do mês de outubro. Bem, antes de a gente voltar à nossa conversa, a Prefeitura de Apudi, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Pesca, em parceria com o governo do RN, vai realizar a 4ª edição da Exposição Agropecuária de Apudi, a Expoap. O evento acontece entre os dias 25, 26 e 27 de julho, finalzinho deste mês.
A repórter Isaiana Santos conversou sobre este assunto com o prefeito Sabino Neto. Acompanhe. Grande evento, né? A maior premiação que já houve de todas as Expoapes, né? Que é R$100 mil, né? Nós vamos ter um balcão de negociação, nós vamos ter stands, nós vamos ter ações sociais, né? Emissão de documentos, serviço de saúde, assessoria jurídica lá para o pequeno, médio e grande produtor. Teremos também o concurso, né? Os concursos de premiações. Teremos também toda uma programação cultural e social durante a feira. Teremos também uma feira de ciência e inovação lá, com cursos, palestras. Como é que o município avalia esse movimento, né, esse incentivo na cadeia da agricultura? Essa feira ela vai poder trazer possibilidade de conhecimento e aprimoramento, né? Cursos que a gente vai ter lá, como manejo de rebanho, nutrição de rebanho, melhoramento genético. A gente vai ter um balcão onde esse produtor ele vai poder fazer a captação de crédito, né, para estar investindo na sua atividade, seja com caprino, bovino, ovino. Então, tem um leque de possibilidades, né, de crescimento para todos os produtores que ali vão participar. E a cadeia produtiva do turismo, que vai movimentar hotelaria, comércio local, também a parte de restaurantes, né, e a gente vai ter lá a presença do NUGAP, né, que é a associação de gastronomia do município de Apodi, onde vai estar fazendo esse papel importante lá, né, de regionalização da nossa culinária, né, de acordo com o evento. Prefeito, e aí para o pessoal participar, né, os produtores precisam fazer uma inscrição? Como é que eles podem fazer isso? Essa feira ela vai fomentar desde o comércio formal ao informal, a agricultura familiar, né, as grandes empresas que negociam dentro do agronegócio, né? Então, a gente vai também abrir inscrições para quem quiser comercializar lá dentro estandes, quem tem o seu carrinho de cachorro-quente, né, para vender sua comida lá, sua bebida. Então, a partir do dia 7, segunda-feira, vai começar todas as inscrições, seja para o torneio, seja para a exposição de animais, seja para stand, né, a gente vai começar lá na Secretaria de Agricultura, né, Prefeitura Municipal de Apodi. Prefeito Sabino Neto trazendo as informações da Expoap, exposição que vai acontecer no final deste mês. E, claro, a gente vai trazer as informações na nossa cobertura aqui da TCM. Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa com o secretário Gustavo Rosado Coelho, que está em Natal, conversa conosco via online. Secretário, quando a gente fala sobre recuperação de rodovias, a gente tem várias, né, que precisam passar por esse processo aí, tanto na primeira etapa quanto agora nesta segunda etapa. Como foi o processo de escolha? Como foi para tomar esta decisão, né, de quais trechos seriam recuperados? E o que levou o governo a realmente seguir pela confirmação dessas rodovias anunciadas? Bem, Volúvio, a exemplo do que fizemos também no primeiro momento desse programa de recuperação, quer dizer, na primeira etapa, o critério inicial é exatamente o critério técnico em função exatamente das condições de cada rodovia. Como eu já venho mencionando, nós fizemos um inventário, um levantamento aí de todas as rodovias do estado, onde pudemos, na verdade, ter aí um diagnóstico mais próximo, mais concreto de tudo que precisa ser feito na maioria dessas rodovias, altamente naquelas que são mais demandadas. Então, as condições de cada rodovia e também as condições de necessidade de escoamento, de produção, de desenvolvimento econômico, de turismo, foram critérios que foram mantidos também agora nessa segunda etapa. Eu faço aqui um retorno aqui, na verdade, lembrando que nós fizemos 800 quilômetros na primeira etapa, né, e esses 800 quilômetros privilegiaram exatamente esses critérios e, notadamente, recuperação de rodovias. Então, nós estamos fazendo agora, seguindo exatamente com essa mesma programação, atendendo exatamente a esses critérios e tentando fazer aí com que essas rodovias tenham uma sobrevida muito maior do que as que elas já tiveram até agora.
Nós já falei algumas vezes que nós temos uma malha rodoviária muito precária. Temos aí uma base, subbase já muito fadigadas, além de ter um pavimento que, na verdade, não atende mais o desenvolvimento do Estado, o crescimento que o Estado do Rio Grande do Norte vem passando nos últimos tempos, notadamente pelo volume de veículos que circulam e também pelo tipo de veículos que circulam nas nossas rodovias. Esse perfil mudou completamente e esses estudos todos apontam isso, e os projetos e as indicações técnicas todas visam atender exatamente esses critérios. Secretário, na primeira etapa foram recuperados 800 quilômetros, como você confirmou aí, investidos 430 milhões de reais do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, né, que é uma operação aí do governo junto ao governo federal. E os recursos para esta segunda etapa segue também esse mesmo alinhamento? De onde vem o dinheiro agora para este momento? São essencialmente recursos do Tesouro Estadual, associado a outra programação de recursos que a governadora Fátima Bezerra vem captando junto ao governo federal. Mas, essencialmente, hoje, o que podemos afirmar é que um grande volume de recursos vem exatamente do Tesouro Estadual. Secretário, nós temos aqui já algumas destas rodovias, né? São divididos em 6 lotes aqui e nós temos... Isso, 6 lotes. Nós temos o Distrito Rodoviário de Mossoró, de Caicó, Nova Cruz A, Nova Cruz B, Natal, Pau dos Ferros, que envolve aí estes mais de 600 quilômetros que serão recuperados. Nós temos aqui na nossa região Açu Carnaubais, né, 34 quilômetros. Eu fiquei muito feliz com a recuperação Governador e Caraúbas e Caraúbas Olho d'Água do Borges. E aí as pessoas já me perguntam por que não houve a confirmação da recuperação entre Apudi e Caraúbas e entre Olho d'Água e Patu. Vai vir este tipo de cobrança também, né, secretário? Mas estes pontos que foram apontados aqui, tem também entre ali para Campo Grande, né, e outras. Mas, enfim, quando a gente fala destas estradas aqui, por exemplo, nós temos lá para Caicó, né, Currais Novos e Lagoa Nova. Nós temos também Ouro Branco até a divisa com a Paraíba. Então, são, de fato, rodovias estratégicas dentro aqui do Rio Grande do Norte. E como é que o governo avança, né, secretário? E, claro, tem um prazo de conclusão de mais esta etapa para também recuperar outras rodovias, sem atropelar, claro, o processo. Estou perguntando porque realmente já chegou essa cobrança aqui para a gente sobre estas outras rodovias que eu citei. Eu acho que é natural, né, que aconteça esses questionamentos, essas cobranças, mas a gente também tem que ter uma clareza que existe limitação para os recursos do Estado. Então, nós continuamos trabalhando, fazendo levantamento, fazendo todas as especificações técnicas de cada uma das rodovias, para que a gente possa, na verdade, à medida que recursos novos possam chegar, a gente possa incorporar também novas soluções na infraestrutura rodoviária do Estado. Na malha do Distrito Rodoviário de Mossoró, por exemplo, que foi contemplado no primeiro lote junto com o Pau dos Ferros, nesse agora ficou sozinho e são mais 132 quilômetros, né, que somam aqueles que foram já recuperados. Mas não por isso deixamos de reconhecer a necessidade de muitas outras que precisam de intervenções. Essas aí, certamente que vamos aguardar novos recursos e trabalhar exatamente para preparar projetos prontos para que no momento em que essa oportunidade surja, a gente possa mais uma vez lançar, quem sabe aí a terceira etapa. Mas nesse momento foi a programação que coube realmente nos cofres do Estado e também em razão daqueles critérios que nós havíamos levantados. Em todas elas nós levantamos, por exemplo, o número de veículos circulantes. Então nós temos aí um diagnóstico exato da necessidade de cada uma delas.
Secretário, essas rodovias que serão recuperadas, elas vão sofrer alguma alteração no quesito técnico da construção do asfalto ou vai haver mudanças? Nessa proposta agora, nessa nova versão do programa de recuperação de rodovias, nós procuramos colocar na maioria delas o revestimento em concreto bituminado usinado a quente, que é o CBUQ. Ele é reconhecidamente um asfalto de maior durabilidade, maior conforto e, por conseguinte, maior resistência também. Então, a grande maioria das rodovias neste programa vai receber o revestimento em CBUQ para que a gente possa, como falei antes também, manter e ampliar a sobrevida, a vida útil de cada uma dessas rodovias. Então, nós fizemos uma avaliação, inclusive com base no que executamos no primeiro momento, em que muitas delas nós utilizamos o tratamento superficial duplo e agora, chegando com o CBUQ, certamente que a gente vai dar uma condição de manutenção, de conservação muito maior a cada uma dessas rodovias. Com isso, se pretende que essa sobrevida amplie-se e que a gente também diminua os custos com a conservação de cada uma dessas rodovias. Porque, à medida que nós executamos essas rodovias, nós temos que ter noção de que elas não serão eternamente mantidas da forma como a gente entrega. Elas precisam passar, daqui a um tempo, por novas intervenções de manutenção, de conservação, e isso aí, com a ampliação da nossa vida útil, com o revestimento de asfalto mais resistente, certamente que diminuiremos também os custos com essas aplicações, com essas intervenções. Quando da reconstrução destas rodovias, secretário, haverá ampliação da faixa de asfalto ou do acostamento, retirada também da vegetação que existe em muitas destas rodovias que já estão se aproximando de forma exagerada. Haverá esse tipo de cuidado também? A retirada, a remoção da vegetação faz parte da contratação, né, que a gente chama de roço e remoção de vegetação, integra também o objeto da contratação. Lamentavelmente, nós não conseguimos fazer ampliação de capacidade das rodovias. Seria o ideal que pudéssemos fazer alargamentos, que pudéssemos fazer faixas de segurança, acostamentos, mas o que nós faremos nesse caso agora é a recuperação funcional, quer dizer, retorna a rodovia às condições iniciais, com drenagem, né, que hoje já não temos mais drenagem, e remoção de toda a vegetação. Mas as rodovias permanecerão exatamente com o seu perfil, né, o perfil hoje existente. Antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, tem informações da Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar os assuntos debatidos pelos deputados estaduais na sessão ordinária dessa quinta-feira. Acompanhe. No grande expediente da sessão plenária desta quinta-feira, a deputada Cristiane Dantas tratou sobre solicitação de informações acerca de implementação de leis aprovadas no ano passado, sobre cadastro de pedófilos e de agressores de mulheres. Ela alerta para a necessidade de ter os dados expostos no portal da Secretaria Estadual de Segurança Pública. São duas leis já aprovadas desde setembro de 2024, que cria tanto o cadastro de pedófilos quanto o cadastro de agressores de mulheres. Ambos já finalizados, né? Já finalizados e condenados. Porque é importante a criação desses cadastros. Pedófilos e agressores de mulheres, eles reiteram essas ações. Então, com essas informações públicas praticadas numa relação aí num portal da Secretaria de Segurança, toda a população poderá consultar, né, se aquela pessoa que você está desconfiado ou que convive, ele é um agressor. Já a deputada Eudiane Macedo ressaltou a importância de projeto aprovado nacionalmente sobre pessoas com fibromialgia. A equiparação de pessoas com fibromialgia a pessoas com deficiência física já é lei no Rio Grande do Norte. A fibromialgia, desde 2022, já é lei, né, aqui no estado, lei 11.122,
de nossa autoria, que pessoas que já têm a fibromialgia, agora tudo no diagnóstico, tudo com laudo, né, já são consideradas pessoas com PCD. Então, essas pessoas, ela passa a ter o mesmo direito que todas as pessoas que têm alguma deficiência possa ter. E ontem, dia 2 de julho, lá no Congresso Federal, foi aprovado também uma PL que trata das mesmas diretrizes do nosso projeto estadual. Já o deputado Taveira Júnior recepcionou servidores da Câmara Municipal de Parnamirim, que visitaram a Assembleia Legislativa. O parlamentar apresentou pleito sobre a Avenida Olavo Montenegro. Mais de 2 anos a gente cobra, né, vários assuntos, lombada eletrônica, faixa de pedestre, sinalização horizontal, vertical, devido a muitos acidentes ali. E esse final de semana já teve outra morte, né? Sábado vai ter um protesto mais pacífico lá da população, que a população necessita disso. E é só promessa até agora do governo, vai fazer, não vai. Então aqui eu estou refazendo o nosso pedido para ver se a governadora nos ouve e realiza esse serviço lá no Olavo. Sem votação da ordem do dia, os deputados esperam para a próxima semana a inclusão da Lei de Diretrizes Orçamentárias na pauta. O projeto deve ser o último aprovado antes do recesso parlamentar. Como você viu, reportagem da TV Assembleia aí com a Carol Ribeiro. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho. Secretário, já estou com algumas perguntas, participações aqui do nosso programa e o nosso telespectador, o Rodrigues Francisco, ele pergunta aqui com relação à estrada da Gangorra, que liga Gangorra a Grossos. Não entrou neste segundo momento. E o que acontece lá com aquela estrada, hein, secretário? A Gangorra Grossos, a RN-012, é muito importante para o desenvolvimento econômico do Estado, mas é uma rodovia que precisa ser reconstruída. Ela não é simplesmente uma recuperação. Nesse caso aí, sim, nós precisamos de adequação de capacidade, alargamento, refazimento de diversos trechos da base. Lá já não temos mais praticamente nenhuma capacidade de suporte, inclusive pelo volume de veículos de grande carga que por lá circulam. Então, nós hoje temos a RN-012 como uma daquelas que precisam ser reconstruídas. Então, por essa razão, ela não entrou num programa de recuperação. Ela tem um projeto pronto, alargando sua plataforma, criando-se duas faixas de acostamento importantes, toda a drenagem, revestimento novo, mas, infelizmente, ela não é uma recuperação, ela é uma reconstrução a custos realmente muito consideráveis e que, de fato, precisarão ser incluídos em outro tipo de programa. Para isso, aí, fugiria, inclusive, até do objeto de recuperação do rodovia. Lá é uma reconstrução com adequação de capacidade. Secretário, então a gente pode afirmar que, com o projeto pronto, aguarda-se os recursos para aí haver esta recuperação, mas está nesses planos aí do Executivo, né? Está sim, ela é uma reconstrução muito importante. Há exemplo de outras que precisam ser implantadas, que é a construção nova de uma rodovia. A RN-012 também já tem projetos, já tem temos um orçamento que a gente vai atualizar à medida que surgirem as condições financeiras para a sua execução. Então, aí teremos, sim, toda a condição para fazer essa rodovia. O governo teve a preocupação de fazer esses projetos. A Secretaria de Infraestrutura dispõe do projeto pronto, como falei para você, de uma nova rodovia. Não é simplesmente recuperar a que existe. Os veículos que por lá passam necessitam, na verdade, de uma plataforma muito mais alargada, muito mais larga do que a que nós dispomos lá. Secretário, como é que fica o planejamento do Executivo para a recuperação destas rodovias que foram anunciadas e as que já foram recuperadas para o plano de manutenção? Como é que entra? De onde é que vem o recurso? Se já existe, de fato, este planejamento para, em determinado tempo, já haver
ali o cuidado no tempo certo, porque a gente sabe que as rodovias chegaram a ficar como estão, tanto pela falta de cuidado quanto também de manutenção. E dentro também deste quesito, a gente observa cada vez mais o tráfego de veículos pesados, principalmente em rotas de energia eólica ou rotas de escoamento de produção. Como que o governo tem pensado a manutenção dessas estradas nesse sentido? Nós temos um programa de conservação e manutenção que, assim, hoje ele atua numa área muito mais simplificada, que é a conservação, que é o tapa-buracos. Mas a manutenção, ela precisa ser realizada periodicamente e, assim, pelas normas técnicas brasileiras, de 5 a 8 anos, nós precisamos estar fazendo intervenções nas rodovias. Ou seja, as rodovias do Rio Grande do Norte passaram décadas, né? Verdadeiros períodos de longa duração que, de fato, as rodovias suportaram o que foi possível para elas. Hoje nós temos uma malha rodoviária fadigada para um fluxo, para um tráfego muito mais intenso e com uma diferença muito grande no seu perfil, como, por exemplo, os que você citou aí. Nós temos frutas aí, temos cimento, nós temos minérios e temos a eólica, né? Para não citar outros. Então, de fato, o Rio Grande do Norte precisa, né, ter essa manutenção com a periodicidade necessária e, assim, 5 a 8 anos é o tempo em que essas rodovias precisam, essas que estamos recuperando agora, precisam, de fato, estar tendo atenção para isso. Com o novo programa, quer dizer, com a nova etapa, nós incluímos aí um quesito a mais, que foi o saber o quê, que isso deverá ampliar um pouco essa vida útil das rodovias, mas não afasta de jeito nenhum a necessidade de intervenções temporárias, dentro de períodos bem definidos. E, assim, isso é um trabalho que nós estamos fazendo junto com o DER, inclusive preparando documentos técnicos para que isso possa acontecer mais para frente. A gente agradece aqui a audiência do nosso telespectador Renato Silva. Ele pergunta sobre a rodovia no trecho entre Açu e Carnaubá, e sim, vai ser contemplada com esta recuperação, como eu já falei aqui. Assim como o Carnaubá e o Porto do Mangue também, né? Quer dizer, nós vamos ligar a BR-304 até Porto do Mangue. Muito bem. Um abraço aqui para o professor Antônio Félix, também o Moisés acompanhando a gente, e o Janilson, deixando o registro da audiência. Quem também está aqui conosco, o Francisco Newton. Ele pergunta ao secretário quanto à recuperação da 016, que liga Serra do Mel a 110, que é considerada de muita importância aqui na Costa Branca. Está nesse plano, secretário? Não, nesse plano não entrou, mas é uma rodovia que vem sendo mantida aí com uma certa periodicidade e nós faremos lá um levantamento, inclusive, de toda essa área, conclusivo até para rotas alternativas aí em torno de toda essa região. Constituímos um grupo de trabalho, inclusive, para estudar a solução definitiva para a RN 404, que liga, na verdade, Porto do Mangue até Ponta do Mel, em Areia Branca. É uma rodovia que tem dificuldades estruturais, tem dificuldades ambientais, e para isso nós constituímos esse grupo para que a gente possa, na verdade, fazer um estudo profissional, técnico, que a gente possa apresentar uma solução mais concreta para isso. Um abraço para a Rosa, lá do Odete Rosado, está acompanhando aqui a gente, também questiona sobre Serra do Mel. João, diretor da UPA do Alto de São Manuel, também acompanhando atentamente aqui ao nosso cenário político TCM. Bem, secretário, falando sobre rodovias, tem a parceria com o governo federal de transformar algumas RNs em BRs, e a BR-304, de fato, está avançando esta duplicação? Sobre os trechos que irão ser federalizados, são aqueles que são coincidentes com a BR-104. É uma BR que nasce em Macau e vai terminar em Maceió, em Alagoas. Na verdade, passando, portanto,
por todo o Rio Grande do Norte, cruzando o Rio Grande do Norte, cruzando a Paraíba, cruzando Pernambuco, chegando até Alagoas. Então, nós estamos com isso bem avançado e são mais de 100 quilômetros de trecho de rodovias estaduais que coincidem com a BR-104 e que estamos bem adiantados aí nesse processo de federalização desses trechos. E aí, com isso, esses trechos também serão contemplados aí pelo Programa de Manutenção e Conservação que o DENIT, né, executa aqui em todo o Rio Grande do Norte. Quanto à BR-304, nós também estamos bem otimistas quanto à publicação do edital nos próximos dias, posto que o licenciamento ambiental já está bem adiantado no IDEMA. Só lembrando aqui que o IBAMA delegou ao IDEMA do Rio Grande do Norte para fazer esse licenciamento e agora, né, a propósito do que tem sido feito em muitos outros estados, esse licenciamento está sendo realmente finalizado para que possa, na verdade, ser publicada a licitação. Continua a expectativa de uma publicação ainda nesse mês de julho. Estamos aguardando aí, porque sabemos que a burocracia é muito intensa para uma obra dessa magnitude. Deverá ter 2 trechos, 97 quilômetros, 800 milhões de reais estimativamente. Secretário, e outro questionamento aqui do Rodrigues é com relação ao IERN aqui de Mossoró. Como é que está a obra aqui na cidade? Como é que está esse processo? O IERN de Mossoró atrasou a sua publicação, a sua execução. Foi somente 2 cidades não tivemos os terrenos municipais doados para essa finalidade. Mossoró e São José do Mipibu. No caso de Mossoró, o Estado adquiriu esse terreno, concluímos todos os projetos e estamos finalizando também o licenciamento junto ao IDEMA. Iniciamos, inclusive, com a Prefeitura, mas o IDEMA assumiu esse licenciamento e deveremos publicar nos próximos dias o edital da licitação bem entendido. Muito bem, secretário. Para a gente finalizar aqui o nosso programa, nós só temos mais 1 minuto, mas bem rapidinho com relação à obra do Tarcísio Maia. O senhor que esteve recentemente falando aqui sobre o retorno, né, da reforma, está caminhando, está tudo seguindo como planejado? Tudo seguindo como planejado, a obra está seguindo muito bem. Graças a Deus, eu tenho que dizer isso, porque realmente nos deu muito trabalho. Estamos aí com uma empresa muito boa executando a obra agora, uma empresa de Mossoró, inclusive, e que agora esperamos que realmente a gente consiga, inclusive, vencer a infinita burocracia e chegar a termo aí com essa obra. Mas está caminhando, sim, muito bem. Secretário Estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político TCM, ter disponibilizado esse tempo aí, né, para trazer todas estas informações. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Volúgio, sempre à sua disposição. Forte abraço aí aos meus conterrâneos de Mossoró. Um abraço e a gente segue acompanhando, né, as obras de recuperação das estradas, algo que é muito comemorado, inclusive, quando são entregues, né? Existe a cobrança, mas existe também um agradecimento quando elas são concretizadas. A você de casa, a gente agradece a audiência. Tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda, um abraço.